A graça e a paz, meus queridos, estamos de volta com nossa meditação e nós vamos ler mais um versículo de Isaías 58, né? Nós estamos meditando em Isaías 58, eu já comentei o verso 1 e o verso 2. E hoje nós vamos comentar o verso 3. E assim nós vamos estudar o capítulo. Então, o texto diz assim, verso 3, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Meus amigos, meus irmãos e irmãs que me ouvem. Nesse verso, nós temos pelo menos 7 observações, né? Aqui em Isaías 58, 3, o povo pergunta por que Deus não atenta para os jejuns. Eles estavam jejuando e não estavam tendo resposta do jejum. E eles estavam indagando o porquê que Deus não estava respondendo ao jejum deles. Agora, veja bem. Primeira observação que nós encontramos aqui, Deus não estava respondendo por causa do interesse próprio deles. Eles estavam jejuando por interesse próprio. E aí a pergunta que fica agora a nós, se nós jejuamos, o que é que está motivando o nosso jejum? Nem sempre nós jejuamos por santificação. Nós procuramos, muitas vezes, jejuar para obter coisas que são terrenas. E esta era uma das razões porque Deus não estava respondendo o jejum deles. Segunda observação, eles jejuavam e exploravam os outros no mesmo dia. Não estava nem aí. O jejum era esquecido, porque eles estavam agindo de maneira imprópria, explorando as pessoas que devia ser compreendida com misericórdia ou muitas vezes ajudada. Então o texto vai nos mostrando que quando nós amamos mais as coisas do que o ser humano, Deus não pode atender esse jejum. Porque a palavra de Deus diz o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é isto? Terceira observação. Havia brigas, havia rixas e agressões durante o tempo em que eles estavam tratando com as pessoas. Depois ia para o jejum, ou depois do jejum, praticavam essas coisas. Havia brigas, rixas e também agressões. Como é que Deus podia atender um jejum desse? Então eles vão perguntar a Deus o porquê é que Deus não atende.
terceiro lugar, em quarto lugar, havia divisões e comportamento explorador. Eles viviam causando divisões. Se comportava de maneira errada, explorando através de seus comportamentos. Então, na verdade, toda aquela aparência de piedade, de vida santa, é só enquanto estava lá, recluso no período de jejum, no templo. Estavam no templo, então, aí estavam contritos, mas quando saíam dali, nada daquilo se mantinha. E a nossa pergunta é, isso não existe nos nossos dias? E nós também precisamos perguntar, por que Deus não responde a nossas orações ou nossos jejuns? Será que nós não estamos causando rixas também? Não estamos causando prejuízo aos outros e pagando de uma vida santa só no ambiente de culto? E quando nós estamos fora, não somos nada daquilo que nós dizemos ser quando estamos dentro do ambiente de culto? Quinto lugar, por que eles Deus não atendia o jejum deles? É porque o jejum vai muito além das expressões públicas e lamentações. Os fariseus, eles ficavam com o semblante caído, com aquele aspecto carrancudo. E Jesus disse, quando jejuardes, lavai o vosso rosto, se perfuma, para não parecer aos homens que jejuais, mas a Deus, que vê e em secreto te recompensará. Não era para as pessoas dizer, olha como ele jejua ou ela jejua. Esse é um tipo de recompensa humana. O jejum é para ser visto apenas por Deus. Mas outras pessoas vão além daquilo que a Bíblia diz e também, quando estão jejuando, chega num lugar, a pessoa oferece um café, uma água, aí eles mentem, não quero, porque não pode falar. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Não é que você não possa falar. Você pode dizer, não vou tomar o café ou comer o bolo hoje porque eu estou em consagração. O problema é quando você fala e isso se torna glória para si próprio. Não é porque vai falar. Né? Uma vez eu estava falando com a irmã que ela disse que eu não podia jejuar porque tinha que experimentar a comida, então quebrava o jejum. Eu falei, isso não quebra jejum. Não tem nada disso na Bíblia. Você quebra jejum se você colocar um prato de comida e comer, não experimentar. Então, existem alguns mitos a respeito disso. E, então, as expressões públicas, ela pode enganar, as lamentações públicas, mas o jejum vai mais além do que isso. Porque os judeus se reuniam em um dia do jejum para lamentar e afligir a sua alma. É o que diz o texto da Bíblia. Em sexto lugar, esse jejum provavelmente era o do dia da expiação, que era uma lei exigida pela lei mosaica em Levítico 16, do verso 29 ao 31. Toda alma devia, nesse dia, se afligir. Era uma ordem. Todos deviam entrar no jejum neste dia. Mas este ritual
não era para ser só uma encenação, era para ser algo da alma. Mas o que estava acontecendo é que estava tendo mais aparência do que contrição interna, do que um coração voltado inteiramente para Deus. E sétimo, eles achavam que Deus se agradava desse ritual tanto, que Deus estava tanto de acordo com o que eles estavam fazendo, que era quase que uma obrigação de Deus responder ao jejum deles. Portanto, Deus estava quase obrigado, por causa da encenação, por causa da lamentação, porque eles estarem obedecendo uma ordem que era todo ano, eles tinham que fazer isso. Mas acontece que o ritual em si, só ritual, não leva a lugar nenhum. Ele precisa ser uma expressão do coração, precisa ser uma expressão da alma. E isso eles não estavam fazendo, né? Por isso Deus não respondia a oração. E no final do verso ele diz assim: jejuais para o vosso próprio contentamento. Olha aí, não era para agradar a Deus, e requereis todo o vosso trabalho no dia do jejum. Isso era para parar. Todo deveria se dedicar ao jejum, à oração. Por isso eles perguntam: por que nós jejuamos e tu não responde? Então eu acho que é hora de fazermos uma reflexão e perguntarmos: se estamos orando por algo há tanto tempo e não recebemos, será que não estamos agindo de forma errada? Fica aqui essa reflexão. E se nós pudermos fazer um retrospecto e encontrar algo de erro naquilo que nós estamos fazendo, é hora de um conserto com Deus e fazer o que é correto. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, quando vamos comentar o verso de número 4. Deus abençoe e até lá.